Baixa a tua cabeça, vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, agradecemos por esse momento juntos aqui, esse momento que a gente pode aprender, crescer, amadurecer, compreender a tua vontade e ser instrumento da tua justiça neste mundo, sermos na plenitude da tua vontade, a plenitude de Cristo, a expressão de Cristo como o Senhor planejou, como o Senhor fez, para a glória do teu nome e para louvor do teu nome. Nós queremos te honrar, por isso nos guie neste processo, tanto o Senhor de ensino, de trazer, que o Senhor possa me conduzir, como na vida dos irmãos, para que possam ter o entendimento aberto, compreender aquilo que seja a tua vontade e submeter a tua vontade, como é da tua vontade para as nossas vidas. Conduza-nos em graça, na expressão e no conhecimento da tua vontade. Amém. Pedro, escrevendo a sua carta, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, eu vou ler na revista e atualizada, a partir do verso 13, diz assim: se você não está com tua Bíblia eletrônica, Bíblia de papel ou o que for, acompanhe com alguém, abra. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Pedro dizendo, ele fala assim, escrevendo aos irmãos, ele fala assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisa corruptível como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, porque por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerado não só de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a mensagem que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de
oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esse texto é muito bonito. Esse texto nos fala acerca de coisas básicas que a gente precisa entender. Se nós fôssemos refletir profundamente, como a gente tem feito na exposição das Escrituras, com certeza a gente, só para este pedaço que nós lemos, a gente gastaria, como nós temos gastado em Efésios, algo em torno de 2 a 3 cultos, simplesmente para trazer esse entendimento. Não pretendo aprofundar. Mas a gente precisa lembrar de certas coisas e compreender. Pois, se nós entendermos os fundamentos, nós compreendemos essas palavras e podemos lê-las sob outra perspectiva. A questão é quando eu não entendo, quando eu não tenho discernimento, o que acontece na minha vida, o meu entendimento é embotado, tudo sem enxergar direito, eu não vou conseguir ler e entender e compreender aquilo que Deus está me falando. Por isso a gente precisa aprender a ler as Escrituras e nos postar de maneira correta quando a gente senta para fazer uma leitura de um texto. Porque nós dependemos do Espírito para iluminar o nosso entendimento, para trazer entendimento para as nossas vidas. A gente precisa crescer e lembrar quem nós somos em Deus. Porque muitas vezes, tudo que nós fazemos quanto a jogar a responsabilidade no outro por toda e qualquer situação, assim como nós jogamos na mão de Deus, dizendo assim, me transforma, me dá um novo coração, nós demonstramos o quê? Se eu penso nessa perspectiva, isso quer dizer que eu estou pensando, se for assim que você pensa, é que eu quero que Deus, na realidade, pegue a minha natureza humana e me use ela para fazer algo de bom. E isso vai acontecer? Não. Deus não quer nada com essa nossa natureza humana. Tanto que Jesus foi muito claro acerca disso, e ele deixou muito claro que a gente precisa morrer, que ele morreu naquela cruz, por isso ele fala, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se nós não entendermos que nós com Cristo, nós morremos para a natureza humana, nós vamos querer que Deus dê um jeitinho na natureza humana, ou seja, transforme ela em algo bom. E Deus não vai transformar a natureza humana em algo bom. Por isso nós fomos feitos uma nova criatura. Por isso Ele nos deu um novo coração. Por isso Ele nos fez uma nova criatura. Por isso nos fez de nós um ser espiritual. E precisa estar bem claro que esse ser espiritual vai conviver com a natureza humana, com o ser natural que temos, porque é nisso que Paulo fala na carta aos Romanos, e especificamente com mais detalhe e mais profundidade no capítulo 6, quando ele fala da luta que nós temos todo dia. São lutas que nós temos todo dia. Mas nós precisamos entender que eu preciso, em fato, morrer, ou na realidade, transformar em realidade aquilo que Deus já determinou e fez em nós e por nós. Ele nos fez uma nova criatura, nos deu um novo coração. E sempre reforçando e sempre lembrando, logo no início da carta aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 1, o que Paulo fala para aqueles irmãos? Gente, eu não pude falar com vocês como a pessoas maduras, eu tive que falar com vocês como a pessoas imaturas, como a crianças. Eu não pude falar como a pessoas espirituais, mas a pessoas naturais. Por quê? Porque aqueles irmãos estavam agindo como pessoas naturais, ou seja, a forma de viver, a forma de andar, a forma de pensar, o raciocínio, a maneira como se relacionava era baseado na natureza humana. E tudo que procede da natureza humana, como o Tiago fala, ou seja, a sabedoria deste mundo, é o quê? É terrena, é animal e é demoníaca. Ou seja, não tem nada de Deus. Tem muito a ver com o diabo. Por isso nós precisamos lembrar, nós morremos com Cristo, ressuscitamos. Ele nos deu um novo coração, nos deu uma nova vida. Por que Deus fez isso?
Deus nos deu um novo coração, Ele simplesmente nos salvou, o propósito de Deus foi nos salvar. Nós precisamos entender que não. Nós fazemos parte de um plano e de um processo de Deus. Ele não enviou Jesus Cristo simplesmente para nos salvar, e tendo sido salvo, está resolvido a nossa questão. Nós precisamos entender que não se trata disso. A salvação é o primeiro passo do processo de Deus. E é isso que a gente precisa lembrar. Pois se esquecermos disso, nós vamos achar que está tudo bem e eu vou deitar em berços esplêndido, como diz o nosso hino. E é para fazermos isso? Não. Por quê? Porque com a salvação vem a responsabilidade e vem a jornada. Como uma criança. Claro que a gente não exige da criança, como no início, que ela assuma as responsabilidades de um adulto, mas nós as ensinamos. Mas o que elas querem? Como Pedro escreveu, querem o leite materno, querem mamar, porque elas precisam de leite. E assim como uma criança natural, nós precisamos desejar ardentemente o leite espiritual, porque é o leite que nos fortalece, que nos ensina. E onde está isso? No conhecimento das Escrituras, naquilo que Deus fala acerca de nós, da sua obra e propósito para as nossas vidas. Por isso, quando a gente discute a questão da vocação, que são textos, palavras que são recorrentes, e inclusive foi tema do ministério há 2 anos, se eu não estou enganado, que falam de modo digno da vocação. O que nós entendemos por vocação? A vocação é nossa? É a minha vocação? Essa é a questão que eu preciso refletir. E o que é vocação? Quando eu penso na vocação, o que eu penso de fato? Essa é a questão que a gente precisa parar e pensar e refletir. Pois quando a gente fala de vocação, nós estamos falando de quê? De competência, de inclinação? Sim. Nós estamos falando de talento, de aptidão? Sim, também. Mas o que nós olhamos errado é pensar que é a nossa vocação. E nós não somos chamados para viver a nossa vocação, nós somos chamados para viver a vocação que Deus estabeleceu antes mesmo da criação do mundo, antes de nos criar, Ele estabeleceu para a igreja. E quando nós falamos igreja, nós não falamos de instituição, nós estamos falando de nós como família. Então, qual é a vocação da Assembleia dos Santos? Qual é a vocação da igreja? Qual é a nossa vocação como família diante de Deus e perante o mundo? É sobre isso que nós precisamos lembrar, pensar e compreender. Porque senão, eu acho que está tudo bem do jeito que está. E eu não compreendo as coisas que Deus fez e falou. Por isso, quando a gente pega esse texto de Pedro, ele está falando de quê? Ele fala acerca da nossa salvação, ele fala acerca da nossa herança incorruptível, imercessível que nós recebemos. Ele está escrevendo tudo isso na sua carta. E aí ele fala, olha gente, cinja com o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai na graça, ou seja, dependemos da graça para nos iluminar, é a graça que nos educa, é a graça que nos conduz neste processo de aprender e de compreender. Porque se não fosse a graça, nós estávamos fritos. Por isso é aquele salmo que canta, a sua graça se renova todas as manhãs. A questão que se nós olhamos os problemas segundo a perspectiva natural, o que nós vamos enfrentar, nós vamos desanimar, nós vamos querer desistir. Mas quando olhamos a nossa vida na perspectiva de Deus, vamos ter a mesma atitude de Paulo. Paulo estava contente em toda e qualquer situação. Muitas vezes o que queremos é a alegria do momento, mas não entendemos que a nossa vida ela deve ser uma expressão de contentamento. Por quê? Porque eu entendo onde estou e com quem estou. Ou seja, aonde eu fui forjado, quem me fez, aonde Ele me colocou. E quando eu entendo isso, aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, nas lutas, os problemas que vêm, porque vai ter chuva, vai faltar chuva, muitas vezes vai ter abundância, mas vai ter falta. Muitas vezes vamos enfrentar problemas que achamos que não damos conta, mas damos conta. Por quê? Porque Deus nos conhece.
E Ele permite essas lutas e esses problemas para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Mas nós não vivemos pelas circunstâncias que nós passamos, nós vivemos pelas promessas daquilo que Deus falou acerca de nós e acerca de quem somos nele. E a minha vocação está relacionada a viver isso, porque é a vocação que Deus estabeleceu para a igreja. Não se trata dos meus desejos, não se trata da minha aptidão em si e de buscar os meus sonhos, mas de eu entender aonde eu fui inserido e o que eu preciso fazer para que a vontade do Pai aconteça em mim e através de mim, porque caso contrário eu não vou amadurecer e não vou viver o plano que Ele estabeleceu. Por isso, quando a gente lê esse texto, que a gente para e pensa e olha, dizendo assim, olha, poxa, tendo o entendimento que tudo isso foi feito, que Ele fez por mim, que eu sou nova criatura, faz sentido o texto. Não depende do que Deus fez, não depende de eu esperar por Ele, porque Ele já me capacitou. Na sua segunda carta, Pedro escreve sobre isso e ele diz que nós já fomos capacitados, habilitados, que somos coparticipantes da natureza divina. E que temos tudo que precisamos para viver segundo a sua vontade. O que nós precisamos entender é que nós precisamos nos mover. Mover no sentido de querer conhecer, compreender a vontade de Deus e nos submetermos a essa vontade. É disto que se trata. Conhecer a vontade de Deus. Mas eu tenho que desejar conhecer a vontade de Deus, porque senão eu vou viver sempre na expectativa, e na perspectiva de querer receber algo mais. E eu não vou receber mais do que aquilo que Ele já fez, porque Ele me fez um ser completo. O que nós recebemos? Nós recebemos um novo coração. Recebemos a mente de Cristo. Fomos feitos à imagem do Filho. Onde está isso? Nas Escrituras. Paulo escreve sobre isso em Coríntios, em Romanos, nas cartas aos Romanos. Eu não estou falando nem do Velho Testamento, nem de conhecer o Velho Testamento. Eu estou falando de conhecer pelo menos as cartas paulinas. Além delas, precisa mais alguma coisa? É conhecer Pedro, conhecer João, porque aí você vai entender que as diferenças que nós temos na nossa maneira de agir, nos relacionamentos, e que o outro não pensa como eu. Mas ele vê tudo numa perspectiva diferente, simplesmente, mas ele vê a essência da mesma coisa, porque o que João fala não é diferente do que Pedro fala, mas eles abordam as coisas de maneira diferente, só isso. E muitas vezes nós precisamos entender isso. O que é o casamento para nós? Muitas vezes é essa expressão, é esse entendimento que temos que ter, que eu não vou mudar o outro, mas eu preciso entender que eu me casei não para que o outro atenda às minhas expectativas, mas para que eu seja oferta na vida daquela pessoa e a ajude na jornada de amadurecimento. Da minha oferta, de entender, de compreender e de procurar ajudar. E muitas vezes o que nos falta é conversarmos, porque nós assumimos e não queremos conversar uns com os outros. É um problema de alguns? Não, de todos. Todos nós passamos por isso. E a gente precisa aprender a entender que, da mesma maneira no casamento, é a vida de igreja. A vida de igreja fala de mexer com gente muito mais diferente do que aquele com quem nós casamos e os filhos que nós criamos, porque, teoricamente, eles poderiam estar mais próximos daquilo que nós pensamos, achamos, mas não estão. Filhos, cada um é de um jeito, cada um reage de um jeito, cada um tem uma atitude, sem contar a esposa e sem contar o marido. Cada um é totalmente diferente e temos que aprender a conviver. É o relacionamento, é a relação que é importante, é o motivo com que nós nos casamos e nos comprometemos. Com a família de Deus, nós compromissamos com quem? Com o Pai e com sua vontade. Por isso, o compromisso com aquilo que seja a vontade do Pai é extremamente importante. O compromisso é pessoal. Nós pensamos muitas vezes na perspectiva individual, ou seja, eu, somente eu, mas Deus não fala do meu eu, Ele fala de nós, Ele fala de família. E quando a gente entende que quando nós somos salvos, na realidade está traduzindo o quê? O meu compromisso com o Pai e a sua vontade. Isso está na oração de Jesus, em João 17, e isso está nas cartas de Paulo, e a gente precisa entender que o compromisso é nosso, pessoal, com o Pai. Mas para quê? Para vivermos a sua vontade, porque Cristo nos ensina sobre isso. Ele fala da vontade do Pai, não da vontade dele, e a vontade dele ele externou.
Mas não é porque ele externou que quer dizer que ele quis fazer a sua vontade. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Nós somos chamados para fazermos a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que nós, como família, possamos ir muito além daquilo que achamos que é a nossa vocação pessoal. Mas não é a nossa vocação, é a vocação da igreja. E nós, como família, temos que cumprir aquilo que seja aquilo que ele determinou para a igreja. Qual é o papel da igreja dentro do reino de Deus e dentro da vontade de Deus? Juntar um punhado de doido e tá bom? Não. É para que cresçamos, para que amadureçamos, para que façamos a jornada, para que corramos a carreira, para que rejeitemos vamos dizer assim, todos os nossos desejos em favor da vontade do Pai, em favor da vida do outro, para que o outro possa crescer, para que eu possa crescer, e eu preciso crescer, preciso amadurecer, preciso assumir responsabilidade, para que a vontade do Pai aconteça em mim e na vida do outro, para que aí a família cumpra a vocação no mundo. E qual é a vocação da família no mundo? Revelar Deus ao mundo. Se nós como família não estamos fazendo isso, porque nós não estamos entendendo e não amadurecemos para isso. E precisamos amadurecer como família, para que nós sejamos expressão do Deus invisível neste mundo, para que torne Deus visível às pessoas. E Deus só vai se tornar visível para as pessoas quando eu entendo qual é o meu compromisso com o Pai. Meu compromisso pessoal quanto à sua vontade, e me empenho nesse sentido, de fazer essa caminhada que Pedro nos chama para fazer, de rejeitar, de correr, de cingir, de fazer as coisas. Mas eu preciso abrir o meu coração para fazer essa vontade. Porque se eu não fizer isso, estou sendo criança ou simplesmente religioso. Se eu estou sendo criança, eu preciso amadurecer, porque não dá para continuar sendo criança. E se eu estou sendo religioso, é o momento de eu parar, repensar e me submeter à vontade de Deus. Para que a sua vocação estabelecida na igreja, para a igreja, antes mesmo de fundar, seja uma realidade no mundo. Eu posso escolher continuar a viver a minha imaturidade ou a minha religiosidade. O que vai acontecer lá na frente, não sei. Aí é uma questão de um compromisso pessoal, de entender a vontade de Deus e se submeter a essa vontade, com temor, sabendo que Ele vai e nos capacitou, nos habilitou para a gente viver essa vontade. E a gente precisa se responsabilizar. A responsabilidade é nossa. Os problemas não são dos outros. Quem causa os problemas, não importa se sejam os outros. Eu sou responsável para ajudar a resolver os problemas ou para ser a solução para os problemas. Não posso ser mais um problema. Eu tenho que amadurecer. E isso na família é extremamente importante. Como é importante na igreja a gente entender isso. Paternidade, responsabilidade, crescimento, amadurecimento, para que a igreja cresça, para que haja maturidade, para que nós revelemos a todo o principado e potestade a multiforme sabedoria de Deus e para que as virtudes de Deus sejam conhecidas no mundo. Pois Ele nos fez o quê? Uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dEle, um reino de sacerdotes. E não é que Ele vai fazer, Ele já fez. Ele nos chamou para isso. Agora, precisamos assumir a responsabilidade quanto a isso e nos empenharmos num processo de querer o amadurecimento, querer o crescimento e fazer não o que nós desejamos, mas como Cristo, seguindo o seu modelo, nos colocar à disposição do Pai para fazer, para que essa vontade ocorra, para que a sua vontade seja estabelecida na igreja, para que essa igreja seja a expressão visível do Deus invisível, para que a gente possa, em toda situação, em todo momento, como nova criatura, como tendo a mente de Cristo, revelar Ele ao mundo. A gente anda de modo digno da vocação que Ele nos chamou. Por quê? Porque fala de compromisso, não fala de outra coisa. E a gente precisa entender o compromisso, não é uns com os outros, sem antes ter sido feito com o Pai. Depois de ter sido feito com o Pai, com sua vontade, é que nós nos comprometemos uns com os outros, para que a vontade dele aconteça em nossas vidas e através das nossas vidas, alcançando todos aqueles que precisam. E lembrar sempre
que a gente se submete à vontade de Deus por uma simples questão. Somente nele temos a palavra de vida. Não existe vida fora dele, fora da sua palavra. E nós precisamos crescer e amadurecer nisso. Por isso, vocação fala de igreja, fala de onde estamos inseridos. Fala de que fomos capacitados e precisamos expressar as obras de Deus neste mundo e precisamos revelar a vocação da igreja, da sua família, como Ele planejou, como Ele quis. Não podemos ser crianças imaturas, juntas no mesmo lugar, cada um buscando o seu interesse. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender e buscar mais discernimento de Deus. É uma jornada, a gente precisa entender que eu não amanheço maduro. Eu não amanheço uma pessoa transformada de um dia para a noite. É uma jornada que eu tenho que caminhar, porque eu vou ter que passar por cada etapa dessa jornada, para que o Pai se revele em mim. Mas eu tenho que começar, eu tenho que desejar. E a gente vai agora celebrar a ceia, lembrando disso, lembrando qual é a nossa vocação, que não se trata da minha vocação, mas da vocação que Ele estabeleceu. Se trata de lembrar o sacrifício de Cristo, a ceia para lembrarmos o sacrifício de Cristo, a oferta que Ele fez em nosso favor, a salvação que conseguimos por meio dEle, por Sua obra. Não porque nós merecemos, não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque dependemos inteiramente dEle. E o pão que comemos é para lembrar que só temos vida quando nós nos alimentamos dEle e da vida dEle, não de outra maneira. Precisamos estar na videira, enxertados e vivendo aquilo que seja a vontade do Pai na plenitude, ou seja, expressando e recebendo dessa vida, pois só assim a gente cresce. Que a gente possa entender isso, crescer, amadurecer e lembrar. A ceia, tomar o vinho, comer o pão, não vai te dar força nenhuma, não é nenhum poder extraordinário, não é nada disso. É só para que a gente lembre quem nós somos. É para lembrarmos o que Deus fez em nosso favor, para que a gente viva a plenitude da sua vontade. Que a gente possa ser essa oferta como Cristo. Porque o mundo precisa, as pessoas precisam conhecer o Pai. Mas para conhecer o Pai, nós precisamos agir segundo aquilo que Ele fez e não segundo as nossas expectativas, desejos e vontade. Amém? Vamos ter um tempo de oração. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Tua graça. Obrigado por ter enviado Teu Filho neste mundo, que revelou o Senhor, que mostrou a Tua salvação, que iluminou o nosso entendimento, que nos libertou, restaurou a nossa vista e nos colocou em liberdade. Nós agradecemos pela oferta que Cristo fez em nosso favor, abrindo mão da própria vontade de quem Ele era, para que a Tua vontade pudesse ser conhecida por nós. Que a gente possa celebrar essa ceia, Pai, tendo esse entendimento e compreendendo que como Cristo nós devemos ser neste mundo e como Ele devemos ofertar as nossas vidas para que aqueles que não conheçam possam conhecer da Sua vontade. Dê-nos o discernimento, o entendimento, abra o nosso coração, para que a gente conheça e submeta a Tua vontade. Nós oramos, Te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Coma do pão, beba do vinho.